eram considerados os mais sanguinários da América pré-colombiana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Império Azteca. E os aztecas habitaram onde atualmente é o México entre os anos de 1300 até 1521 com a invasão dos espanhóis. Eles são considerados um império, diferente dos maias, que tinham cidades-estados independentes e que não tinham o hábito de conquistarem outras terras. Os aztecas, como eu disse no início do vídeo, eram considerados como muito sanguinários porque eles eram povos guerreiros que tinham o hábito, então, o costume de conquistar novas terras, novos povos, fazendo muitas vezes esses povos de escravos. Portanto, eles foram constituídos como um império, o Império Azteca. E o termo Azteca vem da palavra Aztlán, que dentro da mitologia azteca é um local mítico que fica mais ou menos ao norte daquela região e que possivelmente seja um local de origem, que originou o povo azteca. Portanto, a mitologia azteca ela é extremamente rica. Eles possuíam vários deuses que narram desde a origem do mundo até a origem dos povos, principalmente do povo azteca. E a relação dos aztecas com o sangue pode ser definida a partir de dois aspectos: o aspecto mítico e o aspecto bélico. Dentro da mitologia azteca, existiu um deus que deu a sua própria vida derramando o seu sangue para formar a terra. Justamente por isso eles tinham o hábito de fazer sacrifícios humanos. É por conta de várias questões, tá? E uma delas é que ao sacrificar uma pessoa, o sangue deveria ser derramado, iria descer pela escadaria do templo, iria alcançar a terra e serviria como um agradecimento a esse deus. Certo? Geralmente as pessoas que eram mortas em sacrifícios eram prisioneiros das guerras. E aí um outro aspecto que relaciona o sangue com os povos aztecas. Eles eram muito guerreiros e sanguinários. Então lá no início eram povos nômades e eles tinham o hábito de irem invadindo territórios, matando muitas pessoas, fazendo muitos prisioneiros, e eles eram assim meio que não bem vistos pelos seus vizinhos por conta desse aspecto. E justamente por isso que eles são considerados, como eu disse no início do vídeo, como um império diferente dos maias, porque eles foram conquistando novas terras, conquistando novos povos, formando então um império. Daí nós temos as duas relações que o povo azteca teve com a questão do sangue. Daí então nós temos a explicação para a relação tão próxima que eles tinham com o sangue. E nesse período os maias já não existiam mais enquanto uma organização social. Então quando os aztecas chegaram até a região sul do México, lá eles encontraram várias estruturas deixadas pelos maias. É por conta disso que tanto a religião quanto a arquitetura maia são tão parecidas, porque eles absorveram muitas coisas desses povos. O Império Azteca era então formado por cidades-estados. Essas cidades tinham uma certa autonomia, o império em si tinha um grande imperador, um grande líder, mas as cidades tinham uma certa autonomia. Nós temos como capital a cidade de Tenochtitlán. E dentro dessas cidades-estados nós temos três que foram as mais importantes, que foi chamada também de Tríplice Aliança, que é formada pela própria capital, Tenochtitlán, pela segunda maior cidade, chamada de Texcoco, e a terceira, Tlacopan. Era uma sociedade teocrata, ou seja, a mitologia e a religião se misturavam com a política. Até mesmo o imperador era visto como uma divindade, ou tinha acesso liberado com as divindades. Nós temos então duas classes. A classe da nobreza, que era chamada de Pipiltin, e os plebeus e escravos, que eram chamados de Meseuatin. Eu não sei se vocês sabem, mas a cidade do México foi fundada em cima de um lago, porque durante o período pré-colombiano, a capital do Império Azteca foi fundada em cima de um lago, a capital Tenochtitlán.
E um belo dia, uma pessoa importante dentro do Império Azteca teve uma linda visão. Essa visão dizia o seguinte: que eles iam invadir um território e que nesse território eles iriam encontrar um grande lago. Nesse lago existia um cacto e eles viriam uma águia comendo uma cobra em cima desse cacto no lago. Eles então chegaram até o território e, por incrível que pareça, o que eles acharam? Um lago. Tinha o que no lago? Um cacto. Em cima do cacto tinha o que? Tinha uma águia comendo uma cobra, exatamente igual à visão. Em cima desse lago, eles construíram a capital Tenochtitlan. E, não sei se você sabe, a cidade do México, ela foi refundada em cima das ruínas da cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas, e ela foi construída em cima desse lago, ou seja, a capital do México, a cidade do México, ela fica em cima desse lago. E a economia dos povos astecas era basicamente de subsistência. Ela era baseada na agricultura, principalmente na produção de milho, feijão, batata e tabaco. Tabaco era um elemento muito importante, que era utilizado também para fins medicinais. Ele poderia servir como fumo propriamente dito, mas também utilizado como infusão, como chás ou até mesmo colocado em feridas. Era muito utilizado para baixar a febre e contra dores. Vamos entender um pouquinho mais dessa organização. Então vocês já sabem que a capital foi construída em cima de um lago. Como então que eles iriam plantar em cima desse lago? Eles começaram a fazer ilhotas, principalmente utilizando madeiras e terra, e a plantar nessas pequenas ilhas. Esse fato auxiliou inclusive na questão da irrigação dessas plantações. Eles também dominavam os metais como o ouro e prata, por exemplo. Também utilizavam algumas pedras preciosas para alguns ornamentos e utensílios e assim por diante. Só que, por incrível que pareça, para eles, esses elementos não eram ricos ou importantes, porque na mitologia eles consideravam o ouro, a prata e as pedras preciosas que eram encontradas na terra como o cocô dos deuses. E esse fato é muito interessante, porque quando os espanhóis chegaram, eles já arregalaram os olhos para esse tipo de riqueza, né? Do ouro, da prata, dessas pedras preciosas que eram muito abundantes naquela região, e os astecas nem ligavam, eles davam mais importância para, por exemplo, as penas dos pássaros, porque era muito colorida. Então eles gostavam muito de se enfeitar, tanto pintar a pele como tecidos coloridos, ou usar elementos com plumas. E essas ilhas que foram citadas agora há pouco, que serviam para plantação, recebiam o nome de chinampas. Muitas delas eram utilizadas para o cultivo da semente do cacau, que, por incrível que pareça, também era utilizada como uma forma de moeda, igual os maias. Nós temos então uma escrita dentro da cultura asteca, e ela tem dois aspectos. A escrita pictográfica, que era baseada em símbolos, em desenhos e imagens, e a escrita ideográfica, que era construída através de símbolos abstratos, como se fossem conceitos e palavras. Na verdade, essa escrita ela não era tão organizada quanto a escrita maia, por exemplo, porque ela não tinha regras muito específicas. Era uma escrita muito solta, aberta a várias interpretações. A nobreza tinha mais acesso a certos tipos de regras, entendia um pouco mais da escrita do que os plebeus. E eles também construíam pirâmides, assim como os maias. Essas pirâmides, na verdade, serviam como templos. Geralmente esses templos eles eram utilizados em cerimônias religiosas e também para sacrifícios humanos. O maior templo de todos é o templo da capital, Tenochtitlan. E na religião asteca existiam vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, assim como os maias. E assim como eles, os deuses, eles tinham relação direta com a natureza. Dentre todos esses deuses, dois eram os principais. O primeiro era o Huitzilopochtli, que tinha um formato ou simbolizava um beija-flor, que era considerado o deus do sol e também o deus da guerra. Era esse deus que protegia os guerreiros quando eles iriam invadir ou conquistar novas terras. O segundo seria o Quetzalcoatl, que na verdade simboliza
o deus da mitologia maia, que era o Kukulcán, que era o deus mais importante. Os dois têm o mesmo formato, o mesmo significado. Os dois têm forma de uma serpente com pluma. Para os astecas era a divindade ligada à fertilidade, então eles faziam sacrifício para essa divindade para que eles pudessem viver em harmonia, em organização, para poderem ter bons plantios, boa colheita e na fertilidade num todo, tanto para seres humanos quanto para a própria plantação. Os astecas, eles possuíam o hábito de fazer sacrifícios humanos, que para eles acreditavam que eles estavam fazendo oferendas aos deuses ao sacrificarem pessoas, e o sangue iria escorrer e tocar a terra, e isso serviria como um tipo de oferenda às divindades. Em troca disso, as divindades iriam promover a eles um bom relacionamento, uma vida mais saudável, longe de pragas, de pestes e doenças, e também tornar o solo mais fértil. Eles então possuíam dois calendários, um calendário mitológico que tinha 260 dias e um calendário solar que tinha 360 dias. Assim como os maias, eles também contavam o tempo de forma cíclica, ou seja, a cada 52 anos esses calendários se encontravam. E por incrível que pareça, dentro de um dos desfechos desses ciclos, aconteceu a chegada dos espanhóis. Então, o que o imperador imaginou? Que esses povos que haviam chegado tratavam-se de deuses, de divindades, então eles foram bem aceitos. Quando o imperador soube que havia chegado numa dessas cidades essas pessoas que eram tão diferentes que eram os espanhóis, ele mandou uma comitiva ir até lá levando presentes, principalmente ouro. Para eles, o maior presente que poderia ser recebido por uma pessoa eram as rosas que eram plantadas no jardim do imperador. E foi justamente esse presente que o imperador mandou enviar para os espanhóis. Porém, o que os espanhóis estavam buscando? Ouro e outras riquezas minerais. Por fazer parte de uma cultura que acreditava em ciclos, existiu então a questão da queda do Império Azteca, que na verdade iniciou lá a partir de 1519 com as primeiras chegadas dos espanhóis naquele território. E por incrível que pareça, esse acontecimento também casou com o fechamento de um desses ciclos e tem toda uma relação com alguns mitos que faziam parte daquelas histórias narradas pela religião. Por exemplo, o deus... Como é que é o nome do deus? Quetzalcóatl. Por exemplo, a divindade Quetzalcóatl, que é aquela serpente com plumas, ela também aparecia em algumas histórias como um humano branco, de olhos claros e de barba. E também essa visão desse deus como um humano com essa aparência confundiu muito os astecas quando eles viram, por exemplo, a figura do Hernán Cortés, que era um dos maiores conquistadores da Espanha. Era também considerado violento, sanguinário pela sua forma de conquista. Os astecas, quando viram esse homem, já de cara assimilaram a figura dele com uma das representações dessa divindade. E o Hernán Cortés se aproveitou dessa situação e se fez passar, de certa forma, como essa divindade para facilitar a questão da dominação, da conquista desses povos. Os espanhóis acreditavam na existência de uma cidade dourada, também chamada de El Dorado. E para eles, os astecas sabiam o paradeiro dessa cidade. O Hernán Cortés, então, começou a manter um certo contato com o imperador daquela época, que era o Montezuma. E o imperador, confundindo o Hernán Cortés como a divindade, meio que foi aceitando a dominação dos espanhóis, também por conta do medo que ele tinha ao ver a superioridade na questão das armas de fogo, nos cavalos, que para eles os cavalos eram imortais, que também eram seres mitológicos, e a questão também do Hernán Cortés se parecer ou se indicar como uma divindade. Tudo isso facilitou, de certa forma, a dominação espanhola no que diz respeito ao Império Azteca.
Começou então a dominação cultural. Para vocês terem uma ideia, os espanhóis chegaram a proibir algumas práticas religiosas, principalmente o sacrifício, por achar essa prática extremamente ofensiva para a fé cristã. O imperador chegou a trocar os símbolos da grande pirâmide de Tenochtitlan, que era o maior templo daquela região, daquela época, trocou os símbolos que existiam lá por símbolos cristãos. Em 1520, então, morre o imperador Montezuma II e no ano seguinte, 1521, a população asteca se revolta contra a dominação. Na verdade, eles não consideravam o Montezuma como o imperador desejável ou o imperador certo, por conta da questão da dominação propriamente dita. Então, em 1521, o povo se revolta, iniciando uma grande guerra que dura em torno de 2 anos e que acaba com a vitória dos espanhóis. Os espanhóis, então, derrubam a capital Tenochtitlan e nas ruínas constrói a capital cidade do México. Essa foi a primeira parte do conteúdo sobre o Império Azteca. Foi a parte histórica, falamos um pouquinho sobre a arquitetura, sobre a religião, sobre a economia. E no próximo vídeo vamos falar sobre arte, sobre pintura e outros aspectos da produção artística desse povo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva se ainda não for inscrito. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!